Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A edição de hoje começa com a repercussão no Legislativo Municipal da aprovação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal. A questão foi debatida pelos vereadores na sessão plenária desta segunda-feira. Dos 36 parlamentares, 34 marcaram presença na sessão plenária desta segunda-feira. Durante o período de comunicações de líderes, a repercussão da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal figurou entre os principais assuntos. Os 367 votos favoráveis ao prosseguimento do processo também foram destaque nos bastidores. Nós, por coerência, vencemos esse primeiro grande rombo, que era entendido até pouco tempo pelo poder de barganha que o governo dispunha, impossível de ser atendido. E que foi, até com uma larga margem que permitiria que várias outras opções pudessem ter sido tomadas sem que isso viesse implicar na perda da legitimidade e da vitória da proposição. O sentimento, de um modo geral, que permeia as pessoas, pelo menos com as que nós tivemos relações de proximidade, é no sentido de que realmente haja uma renovação, haja uma mudança. O que sabemos e imaginamos que efetivamente vai acontecer na sequência do processo. Então, nesse sentido, eu entendo que sim, nós efetivamente tivemos aí um progresso no cenário nacional. Nós somos o primeiro partido a iniciar essa batalha do impeachment. Em fevereiro nós iniciamos esse processo do impeachment, acreditamos nesse processo do impeachment e nós achamos que a Dilma tinha que ter caído bem antes e o governo do PT tinha caído bem antes, quando demite 320 mil trabalhadores de bingo e vem fazendo mal aos trabalhadores. Hoje são 10 milhões de pessoas desempregadas. As líderes das bancadas do PT e do PCdoB na Câmara Municipal reafirmaram que o resultado da votação deste domingo reflete a tentativa de um golpe. Pedaladas fiscais e decretos suplementares, eles são eram práticas correntes de todos os governos. A partir do momento que o Tribunal de Contas da União mudou de posição e disse que não poderia mais ser feito, o nosso governo Dilma não fez mais. Então antes, Fernando Henrique tinha feito, Lula tinha feito, os governadores fazem, os prefeitos fazem. Então está comprovado que não houve crime nem dolo. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e não adianta tergiversar. O povo nas ruas tem essa consciência, nós vamos continuar na firmeza, na luta, porque foi uma primeira etapa, ainda tem o Senado Nacional, as pressões no Senado Nacional são fundamentais, mas nós estaremos na firmeza pela defesa da democracia no Brasil. Como que o senhor enxerga esse processo e o fato de o Michel Temer se tornar possível presidente? Primeiro, o Michel Temer fez o mesmo número de votos que a Dilma para vice, mas é por isso que existe o vice. Ele tem votos iguais à Dilma. Outra coisa é tentar desqualificar como golpe. Eles tentaram dizer isso ao Supremo e o Supremo disse que não é golpe. Tem um rito de impeachment. Se for aprovado, é um impeachment. Assim como o PT fez a mesma coisa com o Collor, tentou fazer muitas vezes com o Fernando Henrique e não conseguiram. Golpe, eles também quiseram dar a vida toda, só que sem competência. Agora, quem fez o impeachment teve muito mais competência do que eles. Depois da aprovação do prosseguimento do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, o processo chega agora ao Senado. Os parlamentares têm um prazo de 10 dias para apresentar um relatório sobre a situação. A expectativa é de que a votação em plenário ocorra no dia 11 de maio. No Senado, o processo de impeachment precisa de maioria simples para ser aprovado. E só depois de tudo isso é que a presidente deve ser ou não afastada do cargo. A sessão plenária desta segunda-feira também recebeu a visita de estudantes do projeto Pescar. Eles participaram da primeira edição de 2016 do projeto Plenária do Estudante, promovido pelo Memorial da Câmara de Vereadores.
A sessão plenária do estudante tem como objetivo promover a cidadania para jovens e adolescentes da rede escolar de Porto Alegre e região metropolitana. Neste ano, a primeira edição do evento contou com a presença de estudantes do projeto Pescar, da cidade de Eldorado do Sul. A ideia é que a gente possa formar alunos que tenham um senso crítico político, que possam ver como são formadas leis, como é que se organiza um projeto de lei, como é que é a votação. Hoje em dia, com todo o caos, e toda a crise política que a gente está tendo, é importante a gente trabalhar a consciência dos jovens em relação à política, o que acontece, que eles possam estar cientes e ter mais conhecimento para quando eles forem escolher e votar em candidatos também. O encontro foi mediado pelo coordenador do Memorial do Legislativo, Jorge Barcelos. Ela é uma oficina de elaboração de projetos, é uma simulação de atividade parlamentar. Os alunos têm uma aula expositiva, fazem projetos, visitam a Câmara, defendem seus projetos e votam eles. E essa é uma forma que o Legislativo tem de fazer a ação educativa. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no Memorial do Legislativo pelo telefone 3220-4318. Uma sessão solene homenageou o transcurso dos 100 anos do pastor Niels Taranger. O norueguês foi o fundador do Lar Esperança, projeto social na zona norte de Porto Alegre, ligado à Igreja Assembleia de Deus. Falecido em 2003, o pastor já havia recebido o título de cidadão da capital em 1990. A homenagem foi proposta pelo vereador Elisandro Sabino, do PTB. O parlamentar lembrou a generosidade do pastor Niels Taranger, que chegou ao Brasil em 1946. Um dos 6 filhos do homenageado, Stanley Taranger, agradeceu a honraria em memória do pai. A sessão solene em homenagem ao fundador do Lar Esperança e do Asilo Nordlund foi comandada pelo presidente do Legislativo, vereador Cássio Trogildo, também do PTB. A sessão ainda contou com a presença do prefeito José Fortunati e de representantes da igreja, além de amigos e familiares do pastor. E a partir de hoje, a cada segunda-feira, o Jornal da Câmara volta a exibir o quadro Momento Cidadão. Em 2016, a série vai tratar de projetos e pesquisas que podem colaborar para o desenvolvimento de Porto Alegre. Neste primeiro episódio, mostramos uma iniciativa que busca, na tecnologia da informação, soluções inovadoras para o espaço urbano. Já pensou se o governo pudesse controlar o volume do lixo a ser recolhido e evitar mandar o serviço de coleta sem necessidade? Já pensou também se, por meio de sensores, pudéssemos ver quando o bueiro está entupido? Pois é, realidades como essas podem estar um pouco mais próximas da nossa cidade. No final do mês de março, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Huawei, empresa líder global de tecnologias da informação e comunicação, inauguraram o Smart City Innovation Center. O projeto, instalado no Parque Científico e Tecnológico da PUC, é focado no desenvolvimento de soluções inovadoras para cidades inteligentes. Esse projeto ele começou em 2012, através de uma iniciativa do governo estadual, junto com a PUC, em uma missão que foi feita à China. Então, nessa visão à China, foi visitado os headquarters da Huawei, em Shenzhen, onde se começou então a negociação da instalação de um centro de pesquisa no Rio Grande do Sul. Em princípio não tinha uma definição de tema ainda. Depois de 2012 sucederam outras visitas, tanto dos chineses aqui no Rio Grande do Sul, como missões do Rio Grande do Sul na China, onde se definiu então o tema de Smart Cities. Conforme o Fabiano Hessel, cidades inteligentes são aquelas que conseguem capturar dados de sensoriamento de municípios para prover informações à população. Então é muito mais do que abrir dados na internet. Então é que as coisas tenham contexto e que a cidade tenha contexto da onde o cidadão se encontra. Porque afinal de contas, todos os serviços são para o cidadão. Então eu tenho que pensar nele, o que é útil para ele. Então a cidade com a consciência é uma cidade inteligente. Além de desenvolver dispositivos que melhorem a eficiência das cidades, o novo centro também visa entender as necessidades de cada município. Isso faz parte dos objetivos do centro,
oferecer treinamento, por exemplo, o que é uma cidade inteligente, como eu posso tornar minha cidade inteligente, até auxiliar na implantação de serviços inteligentes nessa cidade. A inauguração do Smart City aconteceu em março deste ano, mas desde o começo do ano passado, soluções já vêm sendo pensadas para cidades. Um exemplo é o sistema de iluminação inteligente. Com ele, será possível saber quando uma lâmpada está queimada ou quando está próximo da data de trocá-la. Então nós começamos a desenvolver esse sistema em parceria com a empresa HDA, que nos forneceu as luminárias. Então hoje o que nós temos? Nós temos um georreferenciamento das luminárias na cidade, então de todas as luminárias que eu posso ter nessa cidade. Isso é mostrado em um mapa, numa central de comando ou em um computador. A partir dali eu posso acessar cada luminária, simplesmente clicando nesse mapa, e eu posso obter então informações dessa luminária. Então, a localização da luminária, uma foto da luminária, do local onde ela se encontra, informações sobre o consumo de energia dela, informações sobre o tempo de vida útil. Eu posso interferir na operação dessa luminária, eu posso, por exemplo, ligar uma luminária ou desligar uma luminária. Eu posso dimerizar uma luminária. Outra proposta está ligada ao serviço de atendimento móvel de urgência. Em fase de desenvolvimento, o novo sistema deve transmitir para o hospital dados do paciente que está sendo encaminhado. As informações devem ser repassadas em tempo real. O centro também está voltado para projetos na área da educação inteligente. Nós fizemos aí uma parceria com o governo do estado, numa escola estadual aqui em Porto Alegre, onde foi feito então um sistema de telegestão que começou com uma presença automatizada dos alunos e que se estende para a parte de merenda, então para a parte da cozinha da escola. Porque hoje a escola, por exemplo, ela tem 200 alunos, então ela vai fazer merenda para 200 alunos, mas eventualmente naquele dia o que ocorre é que eu tenho 150 alunos na escola, por exemplo. Então essas 50 merendas a mais que eu fiz, elas são perdidas, né? Então existe um desperdício muito grande de alimentos nesse ponto. Então o que nós estamos provendo é uma maneira automatizada da escola saber, por exemplo, quantos alunos tem efetivamente naquele dia na escola para ela poder se planejar melhor. Para buscar cooperação e intercâmbio tecnológico, os governos do Rio Grande do Sul e da capital assinaram convênios de cooperação com a PUC. Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Fazenda é a responsável por acompanhar os processos. Bom, essa foi uma questão assim que nós fomos enfrentar, porque no Brasil não tem um marco legal na questão da permitir inovação. Tem marco legal para fazer compras públicas. E nesse caso é diferente, a cidade entra para ajudar a desenvolver novas tecnologias para o cidadão e para a cidade se desenvolver também para atender todas as demandas. De Smart City com o centro para começar a botar em prática algumas alternativas, né? Uma delas é essa questão das luminárias inteligentes, a do SAMU também. Então isso demandou a gente fazer um estudo junto com a Procuradoria, qual é o formato, então fizemos esse convênio que é um pouco guarda-chuva e agora cada ação vai ter um termo aditivo específico. Por exemplo, luminárias, vamos fazer um aditivo específico de como que a prefeitura pode ajudar. Às vezes vai ser simplesmente cedendo um espaço público. A própria empresa tem interesse em se tornar um centro aberto e desenvolver outras parcerias, não só com as cidades, mas com outras empresas também. É um centro aberto, é uma plataforma que a gente desenvolve, é uma plataforma aberta que outras empresas podem se agregar. E qualquer cidade que queira conhecer, está convidada a vir aqui, conhecer o centro e, tendo interesse em implementar, nós podemos auxiliar. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!